caso público, e eu também me manifestei publicamente a respeito do caso lá no início, né? Então eu me senti na obrigação de vir falar sobre as atualizações que eu tenho ciência. As informações das autoridades são passadas diretamente para a mãe do Flávio. Inicialmente teve uma equipe de apoio que ajudou ela no momento delicado, lá no início. As autoridades francesas analisaram as imagens das câmeras, tá? De onde o Flávio passou. Foram analisadas as câmeras ali perto daquele restaurante onde foi encontrado o celular do Flávio. E foi verificado que foi o próprio Flávio que deixou o celular dele no vaso de plantas. Posteriormente, após deixar o celular no vaso de plantas, ele se direcionou para uma das margens do Sena, do rio Sena. Aparentemente, o caso do brasileiro que sumiu em Paris chegou ao fim. Vem comigo explicar tudinho pra vocês. E aí, eu sou o Lu dos Anjos, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. E você sabe que tá aí mais de um mês aí que o fotógrafo Flávio de Castro sumiu lá em Paris. E no começo os policiais lá da França não estavam procurando, assim, investigando, porque lá eles têm que, se a pessoa sumir por conta própria, se quiser sumir, não tem como procurar. Mas como aqui no Brasil deu tanto, principalmente no TikTok, nas redes sociais, eles foram lá e apertou a polícia e eles começaram a investigar. Aparentemente, amigos comentou sobre o fato. A família até agora não falou, mas viram os vídeos onde o Flávio aparecia. O Flávio tinha 36 anos, ele é de BH. Ele foi pra França para fazer fotos do casamento de uma amiga. Ele chegou na França 1º de novembro de 2024. Fez as fotos do casamento e pensava, vou ficar mais um tempo. Ele decidiu ficar um mês ali em Paris. No Instagram do Flávio, as últimas 3 fotos foi postado por ele com imagem dele. Geralmente o Instagram dele é fotografias que ele fazia, nunca tinha aparecido, ele só aparecia no Stories. Ele postou três fotografias. Um Stories chamou a atenção que ele colocou a foto de uma música Voyage, uma música meio melancólica, e o pessoal tava falando que talvez seja um sinal ali de depressão, que ele tava querendo falar alguma coisa. E aparentemente o Alex, que tava ficando, não sei se era namorado, gente, postou várias fotos, várias coisas, e o Flávio aparentemente estava super bem. Gente, é por isso que a gente fica nessa dúvida, porque nas prisões do Flávio, ele aparentemente estava ótimo, gente, estava ótimo. Isso que dá essa coisa da teoria da conspiração, que foi sequestro, que foi violência, essas coisas todas. Mas, gente, em 26 de novembro de 2024, ele fez check-in, porque o seu voo seria dia 27 de novembro, voltando pro Brasil. Ele fez check-in online dia 26 de novembro de 2024. Entre 26 e 27, ele caiu no Rio Sena e ficou por, pasmem, 3 horas. Mas não era só isso, não. Dias antes estava nevando, então estava muito frio. Muito frio mesmo. Ficou gritando ali por 3 horas, até um senhor passar e escutar ele gritando. Salvaram ele e levaram para o hospital, que fica entre 8 a 10 minutos dali, onde ele caiu. Pasmem, ele ficou lá por algumas horas, foi dispensado, e ele ainda com roupa molhada procurou a imobiliária, porque ele praticamente tinha perdido o voo. Ele procurou uma imobiliária, o Airbnb, para ele ficar um dia a mais em Paris. Ele conseguiu, pegou as coisas deles e levou para esse apartamento. E lá ele não mexeu em nada, gente. Tava mala fechada, passaporte. Mandou mensagens para um amigo dele francês, que aparentemente eles estavam ficando. Mandou mensagem, falou que ele bebeu muito e fez uma
uma besteira, caiu no Rio Sena, se machucou e ficou por horas. E ele foi pro hospital provavelmente com hipotermia, quando você fica muito exposto a condições climáticas muito geladas. E esse amigo Alex mandou mensagem para um amigo brasileiro que morava em Paris e para o sócio do Flávio. Gente, pasmem. Aí depois de tudo isso, ele marcou para jantar com Alex, mas não respondeu mais mensagens, não entrou mais em contato com ninguém. O celular do Flávio, que foi colocado num vaso de planta no restaurante perto do Rio Sena, foi o próprio Flávio que tinha colocado. Porque estava até a teoria de conspiração que tinha feito violência com ele e tinha descartado o celular ali dentro. Mas foi o próprio, na filmagem mostra o próprio Flávio colocando ali no vaso de planta, e depois de horas, um funcionário francês viu que estava ligando, atendeu, era a mãe do Flávio ligando, e passou por uma pessoa que falava português. E lá eles explicaram que acharam o celular. Mas na filmagem, a última cena do Flávio foi ele perto do Rio Sena. A câmera que tava filmando é aquela de 360 graus, aquela que vai virando, né? Aquela focada, parada, que ela vira. Então tava lá, a última filmagem dele foi ali perto do Rio Sena, e nesse tanto a rotatória da câmera, na volta o Flávio já não estava mais lá. Então provavelmente ele tirou a própria vida se jogando no Rio Sena. Isso é... Gente, tô falando aqui, é coisas que não foi confirmada pela polícia francesa. Quando a polícia começou a investigar, quem eles davam ao parecer ali, as investigações, era pra mãe do Flávio, porque é a família. A polícia geralmente não dá informações pra amigo, etc. Ou é família, ou se ele fosse casado, pra pessoa que tava com ele. Mas tudo que tava falando pra família. Então, aparentemente, o Flávio ali, a última cena do Flávio, foi ele perto do Rio Sena, sem ninguém, sozinho. Parece que aparentemente não tinha violência, não tinha nada. Mas a família em si provavelmente já sabe o que aconteceu com o Flávio, mas não falou nada até agora. Então, gente, finalizando aí, pela andar da carruagem, a polícia não finalizou ainda, tem investigação, mas provavelmente é que eles passaram para a família que não teve violência, o Flávio estava sozinho ali perto do Rio Sena, e foi a última imagem. E que o celular que deixou no vaso do restaurante, vaso de planta do restaurante, foi o próprio Flávio. Você sabia dessa história? Não esqueça de se inscrever, dar like e comentar. Tchau!